Então vamos lá? Olha, vamos fazer um teste aqui. Eu vou te perguntar qual o maior erro você acha que as pessoas que chegam na Bolsa de Valores ali, sem muito conhecimento ainda, ou com conhecimento intermediário, né? Às vezes que investe aí há 3, 4 anos, qual o principal erro que você acha que essas pessoas cometem? Quando a gente fala esse tipo de coisa, a maioria das pessoas vem, ganância, sei lá o quê. Mas vamos para termos mais práticos, né? Então os principais erros ali, acho que do iniciante, quando ele começa a investir, é primeiro a mentalidade de escolher por ticker ali, né? Depois vem essa coisa de não diversificar ali nos investimentos, ele ter 100% do dinheiro dele em ações porque ele se considera um investidor mais arrojado, isso acontece muito, né? Talvez você seja assim ainda. E ali um outro tópico também é investir sem olhar, né, os fundamentos da empresa, investir ali só olhando para o preço, né, olhando para os gráficos ali, aquela coisa que acontece quando as pessoas acabam de começar a investir. Mas eu nem de longe acho que esses são os maiores erros, porque esses são os erros conhecidos, né? As pessoas ouvem falar sobre isso diariamente. E aquilo que você não sabe ainda, né? Tem alguns assuntos que 90% dos investidores, às vezes 99% dos investidores nunca se ligaram. E isso é muito interessante porque normalmente eles vão se ligar nisso quando chegar uma crise muito grande, quando tiver um evento muito forte, né, de venda, alguma coisa extraordinária que faça ele pensar sobre isso. E a gente vai falar aqui hoje desse erro principal ali, do maior erro provavelmente da sua carteira hoje. Se você olhar para ela ali, mesmo se você é um investidor que já investe há alguns anos e tudo, pode admitir aqui que muito provavelmente você nunca pensou sobre isso e você tem esse erro ali na sua carteira. Então, o que mais me preocupa quando eu olho para a carteira de um investidor que ainda não estudou muito sobre isso é a correlação. E aí, nesse momento você vai falar assim, nossa, Raul, como assim, né? Se tanto problema para você falar nas carteiras, você vai falar dessa palavra estranha aí. O que é a tal da correlação, né? Existem três tipos diferentes de correlação. Existe a correlação positiva, né? Que é o seguinte, quando um ativo sobe, o outro sobe também, né? Então, se você pensar ali numa correlação positiva, os grandes bancos, né? Vamos imaginar aqui o Bradesco e o Itaú. Existe algum cenário em que só o Itaú vai cair ou só o Bradesco vai cair? Claro que existe. Mas na maior parte do tempo, esses dois ativos ali, eles acompanham, eles têm gráficos quase iguais, eles são irmãos gêmeos ali. Vamos dar uma olhada? Então olha só, primeiro você está vendo aqui o gráfico do Itaú e do Bradesco separadinhos, né? Você consegue ver aqui já na primeira olhada, né? Eu estou olhando aqui porque eu tenho que ver o gráfico também para mostrar para vocês. Você consegue ver que em junho ali eles têm uma alta, em agosto eles têm uma altazinha de novo, eles tiveram uma baixa por agora, né? Em setembro e outubro eles tiveram uma baixazinha, teve um dia de alta ali, mas eles se comportam de maneira parecida, inclusive se você olha no final ali, forma o famoso chifrinho do demônio ali, né, naquele gráfico. Agora, será que é tão parecido assim, Raul? Acho que você está sendo, como se diz, né? Você está sendo otimista, né? Enviesado. Então eu vou pegar um gráfico e vou colocar em cima do outro. E olha só o que acontece, né? A gente pegou os dois gráficos aqui, os valores em cima bagunçaram, mas olha o que acontece nos gráficos. É claro que o tamanho das quedas e tudo, eles são bem parecidos, mas os valores são diferentes, né? Porque cada ação está num valor diferente. Mas olha que louco, né? É basicamente igual. Claro que vai ter uma exceção, um dia que o Itaú anuncia uma coisa específica, que o Bradesco não anuncia. Cara, só isso aqui já vale sua inscrição nesse canal e seu like, hein? Você não viu isso em lugar nenhum, eu tenho certeza, porque as pessoas não costumam falar sobre esses assuntos mais complexos, porque acham que não vai dar view e tal. E de verdade não dá mesmo, né? Mas a gente tem que ensinar não só com o propósito de oba-oba. Então acho que aqui é uma coisa onde você consegue ver. Olha só isso aqui. É muito similar, né? É muito parecido. Então eles estão casadinhos ali, você pode pegar em qualquer data específica que você vai ver que o gráfico se comporta exatamente da mesma maneira. Então aqui você vê que existe uma correlação positiva. Então quando você vê essa correlação, você vai chamar de positiva, né? Essa correlação onde tudo, quando um sobe, o outro sobe também. Eles estão totalmente correlacionados, de maneira igual. Quando um cai, o outro cai. Essa é a correlação positiva. Agora existe também a chamada correlação negativa. Como assim, Raul? Porque essa daqui também, se cair, vai ser negativa, né? Não, mas tem uma correlação que ela é exatamente o extremo oposto. Então, ela não é igual, ela não vai ter o movimento igual, ela vai estar correlacionada, só que ao contrário. Olha que legal, né? Um exemplo muito bom de correlação negativa é o próprio Ibovespa e o dólar, né? Eles têm uma sinergia perfeita, assim, é muito engraçado, porque toda vez que o Ibovespa sobe, o dólar cai em relação ao real, né? Ou toda vez que o Ibovespa cai, o dólar está necessariamente subindo na data que você vai olhar. Então, o Ibovespa mais forte significa um dólar mais fraco nessa data. E olha só como acontece, tá vendo? Aqui você vê nessas curvas, né? O Ibovespa e o dólar
ali e você vê que eles estão perfeitamente negativos, né? Então, sempre que um sobe, o outro desce e vice-versa. Acontece exatamente da mesma forma. Eles não encontram um ponto de convergência nunca. Você pode ver que é sempre totalmente o contrário. Seja para cima, seja para baixo, mas é sempre muito agressivo e sempre muito igual. Esse gráfico aqui, ele ajuda a entender isso, mas se você pegar o Ibovespa versus o dólar, você vai ter uma centena de gráficos que mostram tanto que essa simetria deles é perfeita, né? É uma das simetrias mais fáceis de você ver no Brasil. E você provavelmente já tinha reparado isso, só que você nunca tinha pensado sobre isso, né? A gente percebe isso, esse movimento, né? Quem investe no exterior principalmente, você percebe esse movimento, só que é muito difícil a pessoa parar para pensar sobre isso. Então aqui você consegue ver. Esse é o segundo tipo de correlação. Então você fala a correlação positiva, né? E a correlação negativa. Então a correlação positiva eles acompanham iguais mesmo, a correlação negativa eles estão correlacionados, só que de maneira oposta, né? É como se fossem dois polos magnéticos de um ímã que sempre estão se repelindo. Tem aqueles ímãs que sempre estão se encontrando e tem os ímãs que sempre estão se repelindo. Então o Ibovespa e o dólar eles estão sempre se repelindo, eles nunca chegam numa convergência. E aqui você consegue perceber o terceiro tipo de correlação, que é a correlação neutra. A grande verdade sobre o mercado, e agora a gente precisa fazer esse adendo aqui, é que não existe neutralidade no mercado. Existe uma correlação menor, tá? Mas é quando, vamos supor que quando você fala a correlação neutra, em um mundo hipotético, você está falando que dois investimentos têm uma neutralidade absoluta, né? Que eles nunca vão ter uma relação ali. Mas a grande verdade é que todo investimento tem uma relação, nem que seja mínima, com o outro, tá? Mesmo que seja muito pouca ali, eles têm uma correlação em níveis diferentes. Então a correlação neutra que a gente estaria falando seria um investimento que não dá bola para outro, um ativo que não dá bola para outro. Ele cai no dia que o outro está subindo, ele sobe no dia que o outro está caindo, ou não sobe, ou ele sobe junto, então ele não tem ali um gráfico que você poderia encontrar uma padronagem entre os dois, tá? Então quando você olha aqui, por exemplo, o Bitcoin e o Nasdaq, por mais que em algumas ocasiões, como numa crise muito feia, né, eles se encontrem ali, se você pegar alguns desses picos aqui, pode pausar aí para pegar, você vai encontrar que num pico ali, por exemplo, ó, depois de maio ali, você vai encontrar num pico o Nasdaq subindo e o Bitcoin caindo, e às vezes você encontra eles convergindo, né? Eles não estão dando bola um pro outro ali, né? O Nasdaq e o S&P 500, eles não estão dando bola ali pro Bitcoin, eles estão um descorrelacionados do outro. Então é um investimento teoricamente neutro ali na medida do possível. É claro, né, que em alguns momentos, na hora que estava todo mundo precisando de liquidez, eles podem se encontrar, mas no geral ali eles são ativos que não têm uma relação direta, né? Eles não têm a ver um com o outro. Você não consegue encontrar aquele gráfico perfeitinho, colocar em cima e fazer aquela maravilha, porque a subida é sempre muito mais forte para um ou a descida. Então você tem momentos ali em que eles até convergem e tá tudo bem, né? Porque isso não significa que eles não são neutros, só significa que eles convergem, mas você tem ali essa coisa completamente descorrelacionada. E aí, Raul, nossa, isso tudo é muito teórico, né? Muito teórico mesmo. Eu queria saber o que isso tem de utilidade prática, né? Como é que eu posso consertar esse erro na minha carteira? Porque quando a gente fala assim, de maneira genérica sobre investimento, fica parecendo uma coisa meio sem utilidade. Então vamos para a prática? Então, quem que deve se preocupar com a correlação? Né? Se você está abrindo a sua carteira de investimentos como um todo, não estou falando a sua carteira de ações, e você tem percebido que no dia que uma está vermelha, as outras todas estão vermelhas, no dia que uma está verde, as outras todas estão verdes, você tem um problema grave, né? Todos os seus ativos caem e sobem no mesmo dia, né? Então isso é um problema grave. Você precisa começar a pensar um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, nesse caso, eu vou mostrar para vocês como usar esse conhecimento na prática, mas antes disso, eu quero pedir para você ir lá no Instagram e me seguir, @oRaulSena. Por quê? Porque lá a gente conversou já sobre isso, a gente fala muitas coisas legais aqui, e eu vou dar um exemplo aqui bem interessante aqui agora. Então, pausa o vídeo, me segue lá rapidinho, faz isso mesmo, você vai gostar do Instagram. Raul, não tem Instagram? Lá, cria para ver, gente, é muito bom. Então, imagina uma carteira aqui, vou criar uma carteira hipotética, não copiem essa carteira, que ela não tem utilidade nenhuma, eu fiz uma carteira completamente aleatória, tá? E vocês vão entender por quê. Então você vai ver aqui, BBAS3 é uma empresa do ramo financeiro, né? Eu fiz uma carteira aqui, coloquei TAE, que é uma empresa do ramo de energia elétrica, coloquei JHSF, que é uma empresa do ramo de construção civil, coloquei XPML11, que é um fundo imobiliário, isso é uma coisa que muita gente faz, né? Vai ali mesclando uma carteira. Então eu coloquei BBSE, que é uma empresa do ramo de seguros, coloquei CEMIG, que é uma empresa do ramo de energia elétrica, coloquei PETR3, que é uma empresa de petróleo, coloquei XPCM11, que é um fundo imobiliário. Teoricamente, essa carteira aqui está até bem diversificada, né? Se você olhar de cara ali, né, algumas pessoas vão dizer, mas tem 2 elétricas, tem 3 empresas do ramo de construção civil, né? Às vezes tudo dependendo ali do ramo de construção civil, não dependendo, né? Tem 3 empresas que exploram imóveis ali de algum modo. Então você consegue perceber uma correlação óbvia aqui. Você consegue perceber que elas todas são brasileiras, mas muito além disso, essa carteira tem algumas correlações escondidas. Ela tem alguns truques aqui muito mais profundos do que isso, né?
Por exemplo, se você começar a olhar essa carteira precisamente, você vai perceber que ela tem Banco do Brasil e ela tem também BB Seguridade, né? Que é o Banco do Brasil Seguridade, a empresa lá do Banco do Brasil, a holding de seguros do Banco do Brasil. Então, se você tem esses dois investimentos, se o Banco do Brasil for mal, a BB Seguros está lá dentro, ela faz parte daquele conglomerado, né? Então, você ter as duas em carteira seria uma correlação acima do aceitável já, porque já é correlacionado e você está correlacionando mais ainda, você está com uma dupla exposição nesse mesmo ativo, é uma correlação absurda isso aqui. Aí você fala, tudo bem, mas só um caso, né? Agora, vamos continuar nisso aqui, né? Se você investisse, por exemplo, em JHSF3 e em XP Malls, muita gente não sabe, mas vou mostrar uma imagem para vocês aqui agora. A JHSF ela é administradora de quase todos os imóveis do XPML, né? De vários, não quase todos, tá? Mas de vários ali, pelo menos 4 aqui numa primeira olhada, mas você pode pausar aí e dar uma olhada com mais atenção. Então olha que loucura, né? Você estaria de novo tendo uma correlação absurda na sua carteira, dentro de uma correlação que já existe, que são todas as ações brasileiras. Então você estaria piorando muito isso, né? Se você pegar, por exemplo, CEMIG e Taesa, né? Então você tá ali, pega as duas empresas, a CEMIG é dona de parte da Taesa. Você pega ali no quadro societário, a CEMIG é dona de 36,97% da Taesa. Aí a pessoa tem CEMIG e Taesa e acha que está super diversificada. Ainda tem gente que tem ali CEMIG, Taesa e TRPL, né? Na mesma carteira. E olha quem está ali na segunda opção, né? É a ISA Brasil. A ISA Brasil é a famosa ISA CETEP ali, que é a famosa TRPL, né? Ela tem uma relação ali. A ISA Brasil tem uma relação direta com a TRPL. Então, eu não sei se é a mesma empresa nesse caso aqui, porque eu não fiz a pesquisa, eu só vi o nome ISA e reconheci na hora a TRPL, então tem que olhar até com mais atenção aqui, mas numa primeira olhada você já teria que investigar melhor, né? Então olha que loucura, né? Tá tudo correlacionado, gente, essa carteira é péssima, porque se um investimento der errado da JHSF ali, se uma coisa der errado no XPML, a JHSF vai sofrer também. Se uma coisa der errado na Taesa, a CEMIG vai sofrer também, sua carteira tá tudo se puxando. Se uma coisa der errado na BB Seguridade, o Banco do Brasil vai sofrer também. Então você tá ali cheio de problema, né? Por isso que as pessoas não prestam atenção nisso aqui, esse é o detalhe que mais pega. Muita gente fala, mas isso aqui é para investidor iniciante. Jamais. Cara, tem cara gigante de mercado com a carteira toda correlacionada, cara, toda mesmo, cara gigante ali, com a carteira toda correlacionada, porque não percebe esses detalhes. Isso é uma coisa difícil mesmo, né? Você hoje aprendeu uma coisa aqui complicada, porque é o seguinte, aí você pega aqui agora Petrobras e XPCM, que foi o que sobrou da carteira, você falou, essa daí tá salva, né? Uma empresa de petróleo e um fundo imobiliário, o que pode ter a ver uma coisa com a outra? Aí que tá. O XPCM, ele é um fundo imobiliário monoativo, então ele tem um único ativo e esse ativo tá todo alugado para Petrobras. Para além do fato dele ser monoativo, e está tudo alugado para a Petrobras, uma pessoa que tem Petrobras e XPCM na carteira está com problemas gravíssimos. Vamos supor ali que por uma razão específica a Petrobras entra em dificuldade financeira e deixa de pagar os aluguéis. Você ficaria sem dividendo lá do XPCM e você ficaria ainda com a carteira caindo por causa da Petrobras, né? Então essa correlação é muito perigosa. Essa pessoa que está achando que está ultra diversificada, não está nada diversificada, está com os ativos todos correlacionados e cometendo um risco terrível. Então eu espero que eu tenha te mostrado aí um pouco mais sobre isso. Agora, se você quer saber se isso faz diferença, né? Raul, você falou, muito bonito, né? Muito legal na teoria, mas eu quero ver isso no estudo, né? Então vamos lá. Então aqui você tem um estudo do Ray Dalio, né? Mostrando aqui uma coisa muito simples, do que ele fala que é o santo graal do investimento, né? Então nesse gráfico aqui você consegue ver o seguinte, a linha vermelha ali são carteiras com 60% de correlação. A linha azul são carteiras com 40% de correlação, a linha preta ali são investimentos com 20% de correlação, a linha amarela com 10% de correlação e a linha verde tem 0% de correlação entre si. Olha o que acontece, quando você tem ali 0% de correlação, 0%, né? Você não tem nenhuma coisa correlacionada, nenhum investimento correlacionado entre si ali. Você chega a ter um risco de perder num ano específico, né? Que ele colocou o estudo aqui, você chega a ter um risco de 11% só de perder dinheiro. Já pode parecer grande, né? 11% ali de chance de perder dinheiro, mas quando você olha para uma carteira 60% correlacionada, você chega a ter ali 38% de chance de perder dinheiro. E fora a avaliação de risco ali, risco-retorno, né? Aquela taxa de risco-retorno. Com 60% de correlação, você tem uma taxa de risco-retorno de 0,31, né? Extremamente baixa. Enquanto quando você tem 0% de correlação, você tem uma taxa de risco-retorno de 1,25, né? Então você está muito bem ali, vai ganhar com quase toda certeza, né? Então, de início, é basicamente isso, né? Muito obrigado aí pela audiência, espero que vocês tenham entendido aqui. Quem conseguiu entender, porque é um assunto complexo, comenta aqui. Eu entendi, né? E o Sardinha Raiz já vem na confiança desde o começo, esqueci de falar. Então o vídeo de hoje foi só. Um beijão e até o próximo vídeo.